outras matérias. Palavra do senhor Paulo Vicente Spam sobre turismo em São Tomé das Letras. Por favor. Muito boa noite, senhor presidente, vereador Geraldo, no qual eu cumprimento também todos os demais vereadores. Boa noite a todas as pessoas presentes, aos meus companheiros, o Fabinho e a Fran, o pessoal da secretaria aqui da Câmara Municipal, o pessoal da imprensa, da divulgação. Boa noite a todos. Eu pedi a palavra aos senhores vereadores, porque, como é de conhecimento dos senhores, eu assumi recentemente, na semana passada, a chefia do Departamento de Turismo da Prefeitura Municipal de São Tomé das Letras. Então, eu achei por bem estar aqui falando com os senhores a respeito dessa minha nomeação e também me colocando à disposição dos senhores vereadores para a gente conversar a respeito do turismo de São Tomé e a respeito das melhorias que a gente pode e deve fazer visando melhorar o nosso turismo na cidade. Eu não esperava pelo convite, né? Eu estou na cidade, eu voltei há pouco tempo, fazem menos de 6 meses que eu estou em São Tomé, e num primeiro momento eu estava cuidando só da parte da divulgação da prefeitura, de site, internet, né? Mas como o departamento de turismo estava sem chefe desde janeiro, né, com a saída do Pingo, a prefeita Marisa achou por bem me convidar para estar assumindo a chefia do departamento, e eu, logicamente, fiquei muito satisfeito, muito honrado com o convite dela, e resolvi, também conversando com minha esposa, com minha família, aceitar o convite, porque nós sabemos que é um desafio imenso, né? Tratar do turismo numa cidade com potencial turístico que é São Tomé. Antes de dizer para vocês aquilo que eu pretendo fazer, pelo menos num primeiro momento, né, porque quero continuar à frente do departamento, não só até o final do mandato da prefeita Marisa, e possivelmente num segundo mandato dela, caso ela venha a se reeleger, ou até mesmo com outra pessoa na frente da prefeitura. Quando eu assumo uma coisa, eu gosto de ir até onde as minhas forças permitirem que eu vá. Então, eu assumi o departamento com essa intenção, de dar continuidade ao trabalho que a gente pretende fazer. Mas antes de falar um pouquinho sobre o trabalho propriamente dito, eu gostaria de dizer para vocês, vereadores, que eu respeito muito os senhores como autoridades do município, sei de todas as dificuldades que os vereadores enfrentam, assim como todos os agentes políticos da cidade enfrentam também pela falta de estrutura, pela falta de recursos, né? Sei que os senhores vereadores são muito cobrados na rua, porque a população nem sempre tem o esclarecimento necessário para saber qual é realmente a possibilidade do vereador estar atendendo a demanda da população junto à prefeitura. E quero dizer para vocês que eu, na medida do que me for possível, gostaria muito de estar atendendo a essas demandas que chegam para vocês, vereadores. E tudo que for... eu vejo assim, vereadores, que existem alguns problemas que são mais fáceis de serem solucionados, que são problemas, muitas vezes, que passam quase que exclusivamente pela boa vontade mesmo, ou de um pouquinho de disponibilidade, de tempo, de atenção, de criatividade para com aquilo, e outros problemas, logicamente, que são muito mais complexos, que demandam um estudo mais detalhado da situação, que envolvem interesses que nem sempre são os mesmos, a grande maioria dos interesses são conflitantes. E, então, nessas questões mais triviais e mais cotidianas, é onde eu, num primeiro momento, gostaria de me colocar à disposição dos senhores para resolver. E nos problemas que são mais
complexos, onde a gente vai precisar debater e discutir mais eles, também estou à disposição dos senhores, principalmente com relação ao Plano Municipal de Turismo, que é um trabalho muito bem feito, que foi feito pelos meus antecessores no departamento, desde o tempo do Evaldo, que foi o primeiro chefe de departamento a cuidar disso daí, e depois com o Pingo também, e eu quero poder aproveitar esse trabalho que foi feito pelo Evaldo e pelo Pingo para lidar com os problemas mais complexos da cidade. E nas coisas, como eu disse, que são mais cotidianas, que são coisas mais fáceis de resolver, e que muitas vezes os vereadores não encontram o tempo necessário para conversar com a prefeita, ou a prefeita está com outras atribuições naquele momento e não consegue também dar aquela atenção que os vereadores precisam para também dar uma satisfação para o seu eleitor na rua. Então, nessas partes eu estou me colocando à disposição de vocês. Vocês têm liberdade de me telefonar, de me parar na rua, de me procurar no departamento, para a gente estar escutando essas demandas de vocês e estar tentando resolver. Com relação ao turismo, de uma maneira mais ampla, eu vejo o turismo em São Tomé das Letras, hoje, como a principal atividade econômica do município. Talvez alguns discordem de mim, né, já que a mineração ainda tem uma força muito grande na cidade, e eu também respeito muito a mineração, diferente, tanto é que fui um dos idealizadores do Dia Municipal do Extrator de Pedras. Isso é uma prova de que eu tenho um respeito muito grande pelo pessoal da mineração. Mas a gente sabe que isso não é uma questão que depende tanto assim de São Tomé, né? É uma questão, no meu entender, mais econômica. A economia do país realmente não anda bem, e isso está refletindo diretamente na atividade minerária. A mineração também, pelo pouco que eu entendo de mineração, o que eu ouço na rua é que está ficando muito caro para tirar pedra, que já não tem aquela margem de lucro que tinha antigamente. Nós sabemos que os órgãos fiscalizadores estão atuando cada vez com mais rigor em cima da mineração, e tudo isso, obviamente, está trazendo dificuldades para o desenvolvimento da atividade econômica da mineração dentro do município de São Tomé das Letras. Sendo assim, a atividade do turismo passa naturalmente a ser a atividade econômica principal da cidade. Porém, ao longo dos anos, no meu entender, as gestões não deram ao turismo aquela atenção que ele merece, que ele precisa ter. Talvez porque o turismo até então não tinha essa importância que está tendo agora na cidade. Então, eu gostaria na frente do Departamento de Turismo de São Tomé das Letras, poder mudar isso. Se eu conseguir, com o meu esforço, com o meu trabalho, com a minha dedicação, mudar isso, eu já vou estar muito satisfeito com que a prefeitura, a administração, a prefeito, o futuro prefeito, os vereadores, consigam enxergar o turismo como uma atividade econômica que vai garantir o sustento de nossos filhos, e não como uma coisa tipo paralela, alternativa, como vem sendo olhado até hoje. Essa, eu acho, a principal mudança que a gente precisa ter no turismo de São Tomé das Letras. Acho que nós temos um potencial imensurável turístico. Nós que viemos de fora, como é dito, né? Nós temos um pouquinho mais de visão a respeito disso, porque a gente sabe o que as pessoas lá fora falam de São Tomé das Letras. E diferentemente do que talvez vocês, moradores chamados nativos, vamos dizer assim, né, porque nativo é todo mundo, mas não tenham essa exata noção de como São Tomé é vista lá fora. E não é como muitos pensam, que é negócio de maconheiro, negócio de droga, negócio de baderna. Não é, não. As pessoas lá fora gostam muito de São Tomé das Letras. As pessoas lá fora veem São Tomé das Letras um lugar para elas encontrarem. Nós tivemos, pessoal, no Brasil, nos anos 80, uma força muito grande da música, das bandas como Legião Urbana, Raul Seixas, Zé Ramalho, Blitz, enfim, se eu começar a falar aí, e das internacionais também,
E isso foi um fenômeno nacional, isso foi um sucesso no Brasil todo, tanto é que existe até hoje o Rock in Rio, tanto é que se você pegar hoje as bandas mais caras do Brasil, todas, sem exceção, são bandas dos anos 80, bandas com mais de 30 anos de carreira, Paralamas, Titãs, Engenheiros, são as mesmas. As bandas novas custam menos da metade do que custam essas bandas. Por quê? Pela força cultural desses anos 80 teve no Brasil todo. E São Tomé das Letras é uma das poucas cidades do Brasil onde as pessoas que gostam desse tipo de música ainda encontram essa oportunidade de estar curtindo esse tipo de música. E nós temos que aproveitar isso daí, porque são muitas pessoas, são milhões e milhões de pessoas que gostam disso, que gostam de Raul Seixas, que gostam de Zé Ramalho, que gostam de Legião Urbana, que gostam de Creedence, que gostam de esoterismo, que gostam da gnose, que gostam da harmonia, que gostam da Zelinda, do trabalho que a Zelinda faz, ou de outros que eu não vou lembrar aqui agora, do saudoso Juan, né, quando ele estava aqui entre nós, que ele também foi um dos principais disseminadores do nome de São Tomé das Letras, do Seu Tatá, que muita gente vê como piada, muita gente faz piada em cima do Seu Tatá. E se hoje tem 70, 100 pousadas em São Tomé das Letras, a gente deve isso para o Seu Tatá, na minha opinião. Que quem levou o nome de São Tomé das Letras para o Brasil, a forma como isso aconteceu, se você concorda ou não, isso já é outra discussão. Mas o fato é que foi ele um dos pioneiros a estar colocando o nome de São Tomé das Letras no cenário nacional do turismo. E eu vejo que isso, até hoje, talvez por existir um certo conflito entre parte da população mais ligada à mineração e outra parte da população mais ligada ao próprio turismo, é que as prefeituras, ao longo do tempo, não deram, na minha ótica, essa importância que o turismo tem que ter. E eu acho que agora é o momento da gente rever isso e da gente trabalhar juntos para o turismo ser uma coisa boa para nós. Eu gostaria que os senhores vereadores soubessem que, na minha opinião, uma cidade só pode ser boa para o turista se ela for boa para o morador. Se a cidade não for boa para o morador, ela jamais vai ser boa para o turista. Porque primeiro, obviamente, a gente tem que cuidar de casa, para depois a gente poder abrir nossa casa para as visitas. Sempre foi assim e eu acredito que vai continuar sendo. Então, eu queria esse apoio dos senhores vereadores, porque vocês são formadores de opinião na rua, vocês não estão sentados nessa cadeira aqui à toa. Vocês foram escolhidos pela população para estar sentados aqui, e isso é uma prova de que a população respeita o que os senhores que estão aqui sentados pensam. E eu gostaria de humildemente pedir aos senhores que me ajudem nessa empreitada, de acabar com certas arestas que ainda existem contra o turismo, para que a gente possa fazer do turismo uma coisa para melhorar a vida das famílias de São Tomé. É isso que meu principal objetivo frente ao Departamento de Turismo de São Tomé das Letras. Com relação ao meu trabalho já propriamente dito, a partir do momento que eu assumi o departamento, que foi semana passada, a primeira providência, a primeira conversa que eu tive com a Marisa, porque vocês sabem que é difícil a gente conseguir conversar com a Marisa, a prefeita tem uma infinidade de demandas para resolver, o dia dela precisaria ter 50 horas para que ela pudesse dar para a gente a atenção que a gente realmente precisa, né? Mas nesse pouco tempo que eu tive com ela, eu pedi para ela que desse um foco agora para a questão da legislação. Né? Por quê? Porque o que a grande maioria dos comerciantes, eu, num primeiro momento, pretendo defender, sim, o interesse dos comerciantes. Quem faz o turismo em São Tomé, na prática, no dia a dia, é quem vive dele. Então, eu vejo uma certa perseguição também contra os comerciantes, muito em virtude da desunião dos próprios comerciantes. Você vê que uma cidade como São Tomé das Letras não ter uma associação comercial é difícil. Né? Eu estou
pegando a lei do Contura agora para trabalhar, poxa, a gente não tem uma associação comercial para ter um representante no Conselho de Turismo, gente. Como é que eu vou saber, como chefe do departamento, o que pensam os comerciantes? Se não tem nenhum representante lá para me dizer. Aí eu sou obrigado a sair de loja por loja para ouvir a opinião de cada um. E nem sempre essas opiniões são convergentes. Pelo contrário, são muito divergentes. Mas, enfim, vamos enfrentar esse desafio. Vamos tentar trabalhar desse jeito, ouvindo a opinião de todos. E a grande maioria clama por fiscalização. A palavra que eu mais escuto é fiscalização. Um pedindo para fiscalizar o erro do outro. E a grande maioria tentando esconder o próprio erro. Infelizmente, é isso que eu vejo. Mas, conversando a respeito disso com a prefeita, ela me colocou a parte da seguinte situação, que não adianta ter um fiscal se o fiscal não tiver a guarida da lei. Porque, vou citar um exemplo para vocês, a questão dos carros motorizados lá, dos passeios, que a gente está reunindo com o pessoal para tentar disciplinar isso daí. Se chega um cara de fora, de Três Corações, de Baipendi, de qualquer lugar, para o carro dele ali na praça, a prefeitura contrata um fiscal. Então, a prefeita, ela não só me apoiou, né, nessa questão da legislação, como pelo contrário, ela me jogou a batata quente na mão e vem me cobrando ao longo dessa semana, insistentemente, que eu corra atrás da lei. Do doutor Fernando, que é o advogado da prefeitura, para cobrar ele, para fazer agora, a prefeita já enviou para a Câmara a lei dos táxis. Eu fiquei muito satisfeito. Vocês não imaginam a repercussão dessa lei. Na minha humilde opinião, respeitando as opiniões contrárias, eu acredito que os vereadores devem aprovar essa lei, porque a população está a favor dessa lei, isso eu garanto para vocês. E a gente pretende seguir esses mesmos critérios agora com os passeios motorizados, depois a questão do código de posturas, né, mesa na rua, estacionamento em outros locais da cidade, enfim, para a gente ir aos poucos disciplinando as atividades turísticas da cidade, tendo sim fiscalização, porque já é promessa da prefeita a contratação de um fiscal assim que as leis entrarem em vigor, e criando uma cultura do turismo. A lei, nem sempre ela vem para ferrar. O próprio Renato Russo, que era um cara hiper anárquico, dizia que disciplina é liberdade. E é verdade mesmo. Porque quando você disciplina uma coisa, você não precisa mais pensar nela. Ela começa a funcionar sozinha. E por isso é liberdade. Então, é assim que eu também acho que a gente vai melhorar o turismo de São Tomé. Quando as pessoas se acostumarem a fazer do jeito certo, a gente não vai mais precisar perder tempo com essas questões que são fáceis de resolver no meu entendimento. E vamos começar a pensar depois em como melhorar, ampliar o turismo de uma maneira mais abrangente, e não perdendo tanto tempo com questão de mesa na rua, com questão de estacionamento, questão de jipe, questão de artesãos, da feira de artesanato, que nós sabemos que é um problema, que é difícil ser solucionado, mas nós temos que ter coragem, temos que enfrentar o desafio, estar preparados para enfrentar aqueles que não concordarem, porque eles vão existir e vão ter o direito de se manifestar, mas é como eu tenho dito para o pessoal dos carros de passeio agora. Eu vou me basear nos pareceres jurídicos dos advogados da prefeitura. Se o advogado falar, pela lei federal, não pode isso e não pode aquilo, não pode, acabou. Se ele falar para mim, não tem nenhuma lei que fala pode ou não pode, então quem vai decidir são as próprias pessoas interessadas naquele assunto. É assim que estamos fazendo com os condutores de veículos. Aquilo que a lei fala, por exemplo, tinha condutor que dirigia sem carteira. Isso não pode, não é o Paulinho e nem o advogado da prefeitura, é lei federal. Nós vamos disciplinar, nós vamos fazer exigências como nos moldes da lei do táxi. E naquelas demandas onde não tem nem lei que fala que sim e nem lei que fala que não, nós vamos discutir com eles que fazem passeio. Se não houver acordo, vai ser posto em votação, o que a maioria decidir está decidido.
tudo pode ser sempre alterado. E, inclusive, eu coloquei para eles que eles devem utilizar vocês, vereadores, porque as leis têm que ser modificadas pelos vereadores. Então, às vezes, ao invés de ter tanto desgaste entre eles próprios, eles deveriam utilizar melhor a ferramenta que são os vereadores. E procurar o vereador para que um vereador apresente uma mudança no regimento das feiras, no regimento da associação dos guias, ou até em leis mais importantes, vamos chamar assim. Tá? Então é isso, pessoal. Recebemos recentemente um ofício do Ministério Público dando um prazo para que a gente sinalize o Parque Antônio Rosa, os pontos turísticos principais, né, Cruzeiro, Pirâmide, Mirante, Pedra da Bruxa, e também sinalização institucional, que é não jogue lixo, não acampe, não faça fogueira e tal. A prefeitura não tem dinheiro para fazer as placas, nós sabemos muito bem a situação financeira da prefeitura, eu estou absolutamente preparado para discutir isso com qualquer vereador, e eu sei muito bem porque a prefeitura está nessa situação financeira, então, meter o louco comigo não funciona. Tem que ter muito argumento para discutir. E se tiver, e eu tiver errado, eu sou o primeiro a dar uma palmatória. Mas a prefeitura não tem dinheiro, então não adianta a Marisa, para fechar a folha de pagamento, é uma loucura, ela tem que se desdobrar. Não é? Então, a única alternativa que nos resta é trabalhar com parcerias, como a que foi feita recentemente lá naquela rua perto do posto de gasolina. Eu achei aquilo genial, entendeu? Foi feito lá perto da casa nesse loteamento novo. Agora o pessoal ali da Broadway procurou pela gente, nós vamos fazer uma reforma naquele esgoto ali, no mesmo sistema de parceria, a prefeitura ajuda com alguma coisa, a população entra com outra. Vou procurar os moradores da Praça do Rosário, vereador Geraldo. Já gostaria de antemão de contar com a ajuda do vereador para isso, porque nós queremos melhorar a questão da Praça do Rosário. Muitos problemas que tem na Praça da Matriz é porque a praça não dá mais conta de tanta coisa, tanta atividade que tem na Praça da Matriz. E não tem na Praça do Rosário porque não é oferecida a estrutura ideal. Se for oferecida e a coisa for feita com organização, eu tenho certeza que os comerciantes e moradores também querem ver um desenvolvimento daquela região. Também já marquei uma reunião com os moradores do Sobradinho, o vereador Ariel, o vereador Tomé Gato, também estão convidados para a gente tratar da questão do turismo lá no Sobradinho. Quero saber o que acontece lá, no que a gente pode melhorar a situação do turismo lá também, e dos moradores da zona rural também, vereador Zé Balbino, os vereadores que representam Cantagalo, por favor, vamos trabalhar, gente. Eu não sou um cara de mesa, não sou um cara de escritório. Eu estou na rua, eu gosto da rua, ouço muito o que me dizem, ouço muito, essa é a minha vantagem, que quem sabe tudo não sabe nada. Eu não sei nada, por isso eu estou sempre preparado para saber tudo. E eu quero aprender com os senhores, e quero que os senhores me ajudem a dar um sustento bacana para a minha família e a fazer do turismo de São Tomé melhor para todas as famílias da cidade. É isso, senhor presidente. Estou à disposição para responder qualquer pergunta. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra ao vereador Jeremias. Primeiramente, boa noite, senhor presidente, boa demais noite. Vereadores, a todos aqui no plenário, a todos que nos assistem pela internet. Quero te desejar sorte, Paulinho, porque os desafios são muitos. Conheço você de algumas datas atrás, sei da sua competência e quero deixar eu à disposição. Acho que é a mesma ideia dessa casa inteira, para a gente estar trabalhando junto. Quando era o Pingo, o secretário de turismo, a gente tinha um diálogo legal e podemos, desse diálogo, fazer algumas coisas boas para a cidade. Eu acredito que com você no comando não vai ser diferente. Com então, certeza. o que eu quero desejar aqui é sorte para você, que eu acho que os desafios são grandes. Eu agradeço de coração, Jeremias. Pela ordem, senhor presidente. Paulinho já é amigo meu aí de um grande tempo, é do peito, e companheiro aí agora também. Quero te dar as mãos, Paulinho, porque for cabide a minha pessoa, estou contigo, não abro mão, ainda mais em prol do nosso município, em prol do turismo, frequentar a nossa cidade. O que mais
A gente quer que o turismo venha, sim, venha com força e organizado e receber a organização aqui também. Então, na parte da gente aí, pode contar com a gente, Paulinho. Muito obrigado também, vereador. Paulinho, quero te desejar boas-vindas também, sucesso para você no teu serviço. Eu não tenho nada a se contra, porque eu dependo do turismo, eu vivo do turismo de São Tomé das Letras, então vou torcer para que você faça muitas coisas que os outros secretários que passou antes você não fez e que São Tomé está precisando. Viu? Boa sorte, boa vinda. Obrigado, vereador. Conto com você para isso também. Obrigado. Pode contar com a minha força. Pela ordem, senhor presidente. A palavra, vereador Uriel. Todo mundo vai falar aqui, eu vou falar um pouquinho também, eu sei que vai ser repetitivo, mas eu queria desejar uma boa sorte para você. Eu acho que, igual o Jeremias colocou aqui, os desafios são muito grandes. Eu até anotei algumas coisas para citar, mas acho que não é o momento da gente citar. Não, fica à vontade, viu, vereador? Se você quiser, não, mas eu tô acho aqui à que não disposição. é o momento. Eu acho que é interessante a gente citar isso numa reunião aí, né, mais Tranquilo. uma reunião de comissão, para a gente tá traçando essas metas, que são muitas mesmo. No caso lá do Sobradinho, nós temos uma demanda lá tem que ser bem rápido. Tem um problema com o turismo, deu uma caída no turismo lá, que todo tá aí. O pessoal da gruta, problema da gruta. Exatamente, o fechamento da gruta acabou que prejudicou muito a situação do pessoal lá em questão do turismo, né? Mas eu desejo uma boa sorte, com certeza nós vamos aí conseguir uma melhora no turismo, uma melhora na qualidade do turismo na nossa cidade. Obrigado, Ariel. Pela ordem, senhor presidente. A palavra, vereador Vantuir Rezende. Não está sobrando muita coisa, né? Eu vou falar aqui. E quero parabenizar você pelas palavras. Eu acho que o turismo em São Tomé está caminhando com as suas próprias pernas. Eu acho, não tenho certeza, que nada foi feito para o turismo dentro de um bom tempo agora. E por isso eu estou te parabenizando por estar focado realmente nisso. E estou aqui à disposição também, se precisar da gente aí, para a gente estar somando junto. Eu acho que é isso que tem que todo mundo fazer, somar. E quando soma, algum resultado tem. Então, parabéns e estamos à disposição aí. Pela ordem, senhor presidente. A palavra, vereador Heloísio Pereira, tio Amador. Eu quero parabenizar o Paulinho pelas palavras. Obrigado, tchau. E já agradecer de antemão, porque todos que trabalham por nós, pela nossa cidade, a gente tem que ter no coração, como representante da população, todas as secretarias que faz por nós e representa nós aqui, a gente tem que agradecer, né? E ajudar a valorizar essa beleza natural que São Tomé tem, com pessoas que têm vontade de fazer e quer fazer. Muito obrigado. Obrigado, tchau. Pela ordem, presidente. A palavra, o vereador José Balbino. Também quero desejar boas-vindas aí ao Paulinho aí. Obrigado, Zé. E ele pode contar com a gente aí, que na pequena força que a gente tem, se nós trabalhar junto, pode se tornar uma grande força. E também, ele falou assim, gostou dos mutirão lá. De vez em quando também a gente costuma fazer alguns mutirão na zona rural também, para que todos possam participar um pouquinho e ali deixar a sua marca também. Seja bem-vindo ao nosso município aí. Tá certo, vereador. Eu acho que só fazendo uma parte, aproveitando a oportunidade, eu sempre penso que aquele lado da cidade, Vale das Borboletas, Ladeira do Amendoim, principalmente a Cachoeira da Ricarda, Batinga, Barra Mansa, é um lado ainda que tem muita coisa para ser feita ali na parte turística, muita coisa. Bastante é um lado mesmo. pouco explorado e não está sendo melhor explorado, talvez por não estar sendo dada oportunidade para os moradores locais. Perfeito. Tá? Então eu quero a tua ajuda nisso, Zé, porque você conhece aquele povo e eu quero que você me ajude nisso, a gente melhorar, principalmente a situação lá da Ricarda, do Vale das Borboletas, tá? Eu tenho muita estima pelo pessoal do Paredão, Batinga, enfim, é isso. Pode contar com a nossa força. Pela ordem, senhor presidente. A palavra, o vereador, senhor Tomé. Agradeço Rezende. pelo esforço seu. Também pode contar com o meu apoio, que estou à disposição para te ajudar no que for preciso. Obrigado, vereador. Pela ordem, senhor Com a presidente. palavra, o vereador Jeremias. Só acho, Paulinho, que você está na direção certa, porque quando você falou da legislação, o nosso município precisa muito melhorar a legislação mesmo. Porque a gente vem cobrando, vem pedindo
do Poder Executivo que mande essas leis para a gente analisar, para a gente votar. Então, eu acho que você está no caminho certo. O primeiro passo para a gente melhorar o turismo aqui em Santo Tomé é colocar a cidade dentro das leis, dentro das normas. Então, eu acho que você está no caminho certo. Como você disse aqui, os vereadores estão aqui à disposição para a gente estar analisando qualquer demanda que chegar de lei, qualquer coisa que a pessoa quiser colocar aqui dentro da lei, a gente está aqui à disposição. Eu acho que você está no caminho certo, seu trabalho vai ser um trabalho que vai render frutos. Pela ordem, senhor presidente. A palavra. Quero falar aqui, que o Zé Balbino não falou, como secretário, como você agora à frente da Secretaria de Turismo, a gente não pode deixar de lembrar que pontos turísticos na cidade a gente não deve deixar parar nenhum, mas tem novos, igual na região dele. Quando o Zé, se eu tiver junto, a gente pode acompanhar, porque a gente tem ponto turístico que ainda não foi descoberto no município, como as corredeiras e as 2 cachoeiras que tem no Paredão. O Zé Balbino já conhece, entendeu? É mais um ponto turístico que a cidade deve desenvolver e mostrar que o turista ainda não visita, mas a gente que é daqui, a gente já conhece, né? E pode ser mostrado. Eu acho que ainda não conhece, tem o Paredão. Não conheço, né? Quero conhecer então, sim, lá já por favor. chamado de Paredão e é um novo ponto turístico. Eu queria que o novo representante do turismo, o Zé Balbino, só já os senhores conhece, marcar a a gente visita conversar aí, nas próximas reuniões para para a gente fazer uma foto lá e mostrar para o turista. Espera um dia de tem mais sol coisa a ser para mim descoberta. poder levar a bermuda. Muito obrigado. Tranquilo, vereadores. Só queria dizer também para vocês o seguinte, que nós, para o mês de novembro, estamos trabalhando no sentido de fazer um festival de rock na cidade. Não vou falar o nome da banda para não criar frisson. Depois, se não dá certo, gera muita decepção, frustração da população. Mas é uma das melhores bandas do cenário de rock do Brasil, tá? A gente também quer trabalhar nessa linha de eventos. E eu quero que os vereadores me ajudem com isso também. A trazer, sempre vem, por exemplo, turista que é do motoclube. Por favor, telefonem para mim ir lá na sua pousada ou aonde você estiver com essa pessoa, para mim ver a possibilidade. Tem gente que tem banda de blues, tem gente que mexe com não sei o quê, enfim. São segmentos, né, que São Tomé agrada muito esses segmentos. Então, mesmo eventos pequenos acabam trazendo bastante público para a cidade. Eu queria que vocês estivessem atentos com isso também e pudessem me ajudar nessa questão. Tá bom? Muito obrigado, senhor presidente, a oportunidade. Sempre que vocês me convocarem, não precisa alisar, não. Tá? Se tiver alguma falha, eu quero que vocês apontem, porque eu preciso saber, né? Senão a gente não acerta, se a gente não souber onde erra. Então, é isso, tá? Sempre que vocês me convocarem, eu vou estar aqui à disposição de vocês. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Ariel Moreira. Eu queria só dar um alerta aí à prefeitura. O que o Paulinho está fazendo aqui hoje, eu acho de grande importância, e nós cobramos isso, né, na legislatura inteira, essa conversa com o Poder Executivo. E isso aqui é um princípio legal dessa conversa com o Poder Executivo, porque muitas das vezes a gente tem uma distância que não deveria ter com o Poder Executivo. Porque a gente falando só com a Marisa, só com a prefeita, talvez é um problema sério, né? Igual você falou, ela não tem tempo e tal. Então, os secretários estando junto com a gente, conversando, com certeza a gente vai conseguir melhor serviço público para a população. Com certeza.